Olá pessoal, saudações tricolores entristecidas. Acho que o Fluminense ontem, mais uma vez, é o quarto clássico da cidade que ele joga melhor e perde 3 e ganha um. O time Botafogo deu um chute pra gol até a hora do gol mesmo, né? E depois o Fluminense partiu pra frente e teve mais uma chance. O Fluminense mandou no jogo, era para ter detonado o jogo no primeiro tempo, aos 24 do primeiro tempo, caso o Luciano não tivesse sido fominha. Era só rolar Pedro Faria e acabou. Depois tivemos um gol anulado, bem anulado, foi um azar do Pedro, se colocou em impedimento. O Botafogo jogou todo lá atrás e conseguiu. A grande. Porra, não estou conseguindo gravar. Olá pessoal, saudações tricolores. Meio triste. Antes de falar do jogo do Botafogo, vou falar uma coisa para depois falar no final. Vou responder algumas questões, algumas perguntas, as mesmas, algumas são as mesmas. Outras de pessoas que não têm saco de ver o vídeo inteiro, aí faz a pergunta que está no vídeo. Vou responder no final. E vou colocar mais algumas coisas que não foram colocadas. Vamos falar do jogo de ontem. O Fluminense tem que fazer um tratamento psicológico correndo, 2 vezes por semana, o time inteiro ia um psicólogo junto, fazer uma dinâmica de grupo, né? Um atendimento grupal, para ver por que joga melhor 4 clássicos e perde 3 e ganha um. Os 2 do Vasco e os 2 do Botafogo. Não dá para entender. Não dá para entender um time perder. Não dá para entender um jogador ser profissional tendo um cara ali, ter feito uma jogada espetacular, ter um cara livre embaixo do gol para fazer o gol e tenta fazer o gol. Sem ângulo. Porra. Então, o Fluminense ontem a torcida não vaiou porque o time jogou muito melhor, o time sempre se aplicou em campo. Mas, pô, tem que fazer alguma coisa para poder acordar, né? Porque não dá. Ontem não tem nem o que comentar do jogo. O Fluminense foi muito melhor que o Botafogo. Botafogo. Tem uma coisa para comentar. O Botafogo é um time que eu gosto, tá? É um clube que eu gosto. Clube não, um clube. Time não, um clube. Terminei minha carreira de basquete no Botafogo. Jamais torci de Botafogo. Eu não tenho segundo time. O América é meu segundo time, não. Meu time é o Fluminense, pronto. E o segundo é o Fluminense. O terceiro. E o milésimo é o Fluminense. Eu tenho simpatias. Eu tenho simpatia pelo Botafogo, tenho simpatia pelo América, tenho simpatia pelo São Bento do Sorocaba e pelo Santos, por exemplo, pelo Fortaleza, eu acho legal, pelo Náutico. São clubes que se eu morasse nessa cidade, eu veria o jogo com mais alegria vendo esses jogos, do que ver o jogo do Santa Cruz, do que ver o jogo do Ceará, do que ver o jogo do Bahia. Eu prefiro ser Vitória, até rubro-negro eu prefiro Vitória do que o Bahia. Por quê? Não sei. Eu gosto do esporte também. Gosto do Fluminense de Feira. Talvez lá em Salvador, se eu tivesse que torcer por um time, eu tivesse mais empatia, seria o Fluminense de Feira. É um uniforme bonito, parecido com o nosso, inclusive. O atual. Mas o técnico do Botafogo, ontem eu queria falar, desviei o papo e. Foi a declaração mais ridícula que eu já vi, daquele tal de Barroca. O cara com o nome de Barroca não vai longe, não. Ganhou 3 jogos, mas vai perder uns 4, 5 seguidos. Pode escrever. Ele disse que o gol foi produto de um treinamento. Eu tive vontade de falar assim, quando eu ouvi aquilo, eu li. Não ouvi, eu li. Ele falar que aquele gol do Botafogo foi produto de treinamento. Eu não sei quanto é que esse cara tá ganhando para falar uma asneira dessa. Foi uma jogada que tem 1 trilhão dessas por final de semana no mundo, pô. Jogada treinada, pô. É de um ridículo que não tem mais tamanho. Mas o jogo ontem foi isso. O Botafogo aproveitou a chance que teve. Aí vem uns, a culpa é do goleiro. Pô, indefensável. A culpa é do Matheus Ferraz. Pô, ninguém foi mais contra o Matheus Ferraz. Ninguém foi mais crítico ao Matheus Ferraz do que eu. O Matheus Ferraz tem jogado pra cacete. Porque, olha, então você senta 10 bolas na área. O cara não corta 99 das 100 que são sentadas na área. Uma ele não consegue cortar. O cara cabeceia e faz o gol. Falhou. Pô, a torcida também, a torcida do Fluminense falha mais do que o time. Então o cara não teve culpa. Foi um gol de sorte que o Botafogo teve. Teve competência para fazer o gol? Teve. Fez o gol, cabeceou onde ninguém esperava que ele fosse cabecear. Lá no cantinho. Mas, pô, não é jogada treinada. E foi uma sorte. O Botafogo foi bafejado pela sorte. E o Fluminense foi bafejado pelo azar. Ou pela falta de sorte. Falar azar é muito chato. Pela falta de sorte. Porque até o gol que teve o VAR anulou, estava certo, o Pedro estava impedido.
O que não estava impedido, o que não aconteceu, o que não devia ter anulado era aquele do Goiás. Esse aí foi bem anulado. A gente estaria reclamando se nós fôssemos o Botafogo, nós fôssemos. A torcida do Botafogo estaria reclamando com razão se não tivesse sido anulado. Mas aí eu acho que o Fluminense vai melhorar. E o Pedro também, olha. O Pedro é um baita de um jogador, mas ele ontem fez umas firulas que não é para fazer. O Pedro vai lá e faz gol. O negócio é fazer gol. Lembra do Dari Maravilha, Dadá Maravilha, Dadá Beija-Flor. Ó, não existe gol bonito, não existe gol feio, existe gol. É isso aí. Para de querer dar letrinha, não, vai lá e faz o gol, pronto, acabou. É isso. O Fluminense tem que botar na cabeça e fazer um tratamento psicológico que pode ganhar. Porque o Fluminense tem condição de ganhar qualquer time do Brasil. Porque o futebol brasileiro, ó, é baixo. É isso aí, gente. Tem que falar também, para falar de derrota é chato pra cacete. Falar do estádio. Eu acho que tem pessoas que começam a ver o vídeo e desligam o vídeo. Aí depois vai fazer a pergunta. Aí você, numa parte do vídeo, você fala assim, ó, 1 mais 1 dá 2. Aí ele começa, isso aí está no minuto 28, por exemplo, do vídeo. Ele vê até os 20 e fala assim, olha, 1 mais 1 dá quanto? Porra, tá lá escrito, tá lá eu falando, 1 mais 1 dá 2. Fora o fato de que são as mesmas perguntas sempre. Né? Eu vou responder a 3 ou 4 perguntas e não vou. Uma coisa que eu vou colocar agora. Se vocês forem aos comentários, eu respondo a 98% dos comentários, nem que seja para falar saudações tricolores. Eu leio, saudações tricolores, um abraço. Eu acho que eu sou a única pessoa no YouTube que faz isso. Eu sou um babaca. Mas eu vou passar a não responder quem faz pergunta que já está mais do que respondida há mais de 48 anos. Pô. Então eu vou responder pela última vez agora. Primeiro, eu coloquei isso, a intenção é que o estádio seja coberto. Mas a gente não pode cobrir o estádio sem ter a porra da aprovação do INEPAC. Acho que isso está claro, então, porque eu falei exatamente isso, porque o estádio não é coberto. Como é um restauro, a gente tem que fazer uma solicitação ao órgão competente, que no caso é o INEPAC, é o órgão de patrimônio do Estado, fala assim, olha, vocês aprovaram, podemos colocar a cobertura, fazendo uma releitura. Se eles falarem ok, a gente vai colocar. E ainda coloquei uma segunda opção, uma segunda condição. Pode cobrir. Aí eu chego lá, o estádio vai custar, por exemplo, 100 e a cobertura vai custar 40 horas. Não vou cobrir não. Porque não tem dinheiro para cobrir. Pô. O importante é ter o estádio. Isso eu falei no último vídeo. Então nunca mais respondo essa pergunta. Nunca mais respondo essa pergunta. Segunda pergunta. Dá para crescer a porra do estádio? Não, não dá. Isso é uma coisa simples. Olha, faz de conta que essa caixinha aqui é o estádio. Ele é tombado. Ele é tombado. O estádio tem uma altura e um perímetro. Isso você não pode mexer. Ah, eu quero crescer o estádio para derrubar as quadras de tênis. Não pode, porra. Não pode. Eu quero fazer mais 10 metros de altura. Não pode ter um decreto que impede a altura. Você tem que fazer um estádio novo nesse perímetro e nessa altura. Por isso que estão lá as empenas, as bandeirinhas, e por fora está igual. Por dentro ele é completamente... Como o Maracanã, desse exemplo, como o Maracanã. Maracanã era geral, cadeiras azuis e arquibancada, depois ficou cadeiras azuis e assentos, e agora é uma coisa só, cadeira de ponta a ponta. Agora por fora ele é o Maracanã, com a mesma altura. E é isso, que não adianta perguntar, dá para destruir as quadras de tênis? Pode destruir. Dá para melhorar o estádio? Botar 20 mil pessoas? Não dá. O estádio dá para botar confortavelmente, porque a gente tem que atender o que foi mostrado no último vídeo. Atender o Estatuto do Torcedor e o Corpo de Bombeiros através do decreto que regula esse troço. Então é 15 mil. Ah, dá para botar 16.500? De repente até dá. Mas a gente está trabalhando com o número correto, é 15 mil, pode ser que dê 15.200, pode ser que dê 15.800, pode ser que dê 15.100, pode ser que dê 15.500. Pode ser que dê 14.999. Por quê? Porque isso é uma coisa confortável. E a gente está atendendo tudo, vocês viram. Então, olha, eu quero destrói as quadras de tênis ali, bate um papo com os sócios, porque são eles, os donos do clube são eles. A torcida empurra o time, tem paixão pelo time. É assim no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Internacional, no Bahia, no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, no São Paulo, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no América. É assim a torcida. Agora o clube só é da torcida se a torcida for sócia.
São duas coisas distintas. Então tem que separar o clube seria uma boa. Eu acho que seria muito bom. Que a torcida poderia, inclusive, comprar ações do time para ser dona do time. Isso pode. Tem lugar aí que acontece isso. Agora, destrói as quadras de tênis. Tá, para quê? Não, porque aí ali pode ter alguma coisa para os torcedores. Ali é do clube. Ali pode ter alguma coisa para os sócios do clube. Se o torcedor for sócio do clube, é para ele. E outra coisa, vai crescer o estádio? Não, não vai crescer o estádio. Você não pode crescer o estádio. É aquele perímetro e aquela altura. Acho que agora está claro isso, né? Terceira coisa. Perguntaram se dá para dividir a parte de visitantes. Não, não dá para dividir a parte de visitantes. Visitantes, o decreto é muito claro. Aonde entra o visitante e aonde sai o visitante, só ele entra, que é para não ter briga. Agora, as torcidas vão chegar juntas, não tem problema nenhum. Falei disso no último vídeo. A gente vai no Fla-Flu, no metrô e nos trens e nos ônibus, vem gente das torcidas e sai na porrada? Não sai. Briga de torcida é briga de... É um pessoal um pouco mais baixo que vai lá com uma camisa de um clube para brigar contra outro clube. Não é para coisa. Então, a gente vai ter um jogo, vou dar um exemplo, vai ter um Fluminense Bahia. Olha, vamos jogar nas Laranjeiras, porque o público que a gente está esperando dá 18, 16 mil pessoas, vamos jogar nas Laranjeiras. Vai a torcida do Bahia. Pô, a torcida do Fluminense vai sair na porrada com a torcida do Bahia. Alguém já foi à Vila Belmiro? Que é aquele pedacinho ali. Alguém já foi como é que se entra no Maracanã, por exemplo? O Maracanã. Olha, Fluminense e Luverdense daquele dilúvio. Tava lá meia dúzia de gato pingado da Luverdense. Eles entraram por um portão só deles. O Botafogo ontem entrou por um portão só deles. Agora no metrô, tinha carro de metrô só para o Botafogo? Não. Só porrada? Não. Então a pessoa, não dá para dividir. Atrás do gol da Pinheiro Machado vai ser previsto para visitantes. Dá para aumentar aquilo ali? De repente dá, mas é vantagem? Não, não é vantagem. Qual o custo-benefício? Zero. Por quê? Porque ali é só visitante. Você vê o Flamengo? Fez 60 mil pessoas contra o Penharol, não sei. Por que não fez 80 mil pessoas? Porque tem que deixar um espaço para a torcida visitante. Porque senão o Flamengo teria vendido os 80 mil lugares do Maracanã. Então tem que deixar um espaço para a torcida visitante. Acabou. Não tem, porque eu acho, não acho, não. É isso aí, acabou. Então, cobertura, se puder, teremos. Crescer o estádio para 20 mil, não dá. Por que não dá? Por causa do tombamento e por causa do decreto de altura do estádio. Da altura de novas edificações ali naquele lugar. A entrada de visitante pode ser dividida? Não, não pode. Que mais? Uma coisa que me perguntaram, e vocês vão ter que aguardar porque essa dúvida ainda existe. Onde ficarão as cabines de rádio e TV? Isso não foi falado. Não foi falado, não foi porque eu esqueci, não esqueci. É porque existem duas possibilidades. Então está se escolhendo entre essas duas possibilidades qual vai ser a melhor. É isso. O que mais? De novo. Quanto tempo demora a obra? Vou falar pela milésima vez. Se for só para fazer o estádio, 7 meses era muito. Vou fazer tudo novo. Mas só que não é só o estádio, você tem a sede, você vai construir o edifício. Então a gente pode trabalhar com 12 meses. De pau dentro, né? Pau na máquina. Porque não tem condição de ficar bobeando. Quando é que começam as obras? Quando a gente tiver a aprovação das licitações. E por último, a última pergunta. Quem é que vai financiar? Qual o tipo de financiamento? Vamos lá. Quando nós fizemos um projeto em cima de um estádio tombado, nós vislumbrávamos uma possibilidade. Você tem 3 possibilidades de financiamento, de ter um investidor para Laranjeiras. E Laranjeiras é o único que tem essa possibilidade. É o único. Nem o Vasco. O Vasco tem só a sede dele ali. Primeiro, você tem um name rights. Que a obra será barata. O name rights paga a obra do Fluminense. Isso é primeiro. Todo estádio tem um name rights. Principalmente o name rights na Zona Sul. Segundo, o pessoal de show business, que quer fazer eventos. Eles podem fazer um contrato de X de um período e paga adiantado aquele período. Na Zona Sul não tem um local bom para eventos. Laranjeiras pode ser. Terceira possibilidade, e essa só o Fluminense tem.
o Fluminense tem um bem tombado, ele não está sendo destombado. Vou voltar a falar o que eu falei há 3 vídeos atrás ou 4 vídeos atrás. Bens tombados fazem parte do patrimônio histórico, ou da cidade, ou do município, ou do nacional. Por exemplo, Maracanã é um bem histórico, é um patrimônio histórico tombado pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. O Estado das Laranjeiras é um patrimônio histórico tombado pelo patrimônio estadual e pelo patrimônio municipal. Mais uma coisa, nós temos uma interseção com o IFAM, porque o Palácio Guanabara é tombado pela União. E é nosso vizinho de parede. Vou falar mais uma coisa, né, que enche o saco, mas vou falar depois dessa. Então o Fluminense pode dispor de financiamento através de leis de incentivo. Ah, mas o Bolsonaro mudou a Lei Rouanet. Mudou para atingir quem ele está querendo atingir, que são os artistas. Patrimônio histórico, ele não mexeu uma vírgula. Entenderam? Ah, mas o Fluminense é 0800 e nós vamos voltar, não tem papo, nós vamos voltar. Por que nós vamos voltar? Porque é a única saída. É a única saída. Não vou falar de outros estádios, porque esse papo também já deu. Por último, vou falar de uns bobos que eles não têm o que falar, é o pessoal do sofá. Só fica no teclado. Só vê jogo, se vê jogo, vê pelo computador também, não vê nem na televisão. Ah, porque a associação de moradores. Do lado, que faz vizinho de parede com o Fluminense, com o estádio, é o governo estadual, o governo do estado do Rio de Janeiro, o governador Witzel está ali. Eles não se incomodam com isso. Por quê? Porque o Fluminense tem permissão para usar o que é dele. Mas a associação de moradores, aí fica difícil, né? Associação de moradores, é óbvio que a gente vai ter um contato, já está tendo contato com a associação de moradores, ninguém quer brigar. Agora não tem a menor condição de ser impedido isso. Isso só na cabeça de alguém que está desesperado, porque nós vamos voltar. Vamos voltar a usar o negócio que está lá para usar. O segundo prédio mais antigo da rua Pinheiro Machado, que completou 100 anos ontem. E que, lamentavelmente, não teve nada. Ontem o Fluminense teve uma moeda da Casa da Moeda. Os sócios não ficaram sabendo. Isso é a Grace Kelly latino. Eu conheço até os latinos. Mas então. Espera só um pouquinho. Então, não podiam ter feito uma coisa melhor, né, pô? Botar no Salão Nobre, a Casa da Moeda vinha, mostrava uma moeda comemorativa pelos 100 anos do centenário do Estado, pelo centenário do Estado. Nada. O que é lamentável. Depois eu vou sair daqui e pegar o martelo que está aqui na minha frente e dar uma cacetada na Grace Kelly. Mas é isso aí, gente. Saudações tricolores, que a gente se encontre depois do jogo do Cruzeiro, que vai ser uma perdeira, mas eu acho que nós vamos ganhar.